Bom, vamos lá, gente. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está assistindo. O meu nome é Professor Pedro e eu vou trabalhar aqui com vocês o módulo 9, que fala sobre trabalho e potência, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente pensa no trabalho de uma força, logo a gente pensa nos trabalhos que a gente tem que fazer. Seja na escola, seja o pai ou a mãe trabalhando em escritórios. Então a gente sempre entende o trabalho como uma coisa cansativa, uma coisa que desgasta a nossa energia, vamos pensar assim. Então, e ainda mais pensando no trabalho de uma força. A gente sempre pensa de alguém realizando muita força, alguma atividade física. Só que vamos entender. O trabalho na física, ele nada mais é do que vai ser o seguinte. O trabalho vai dizer que a definição é uma grandeza escalar, que representa a relação existente entre uma força aplicada promovendo um certo deslocamento. Como assim? O trabalho ele vai ser uma grandeza física escalar, que nada mais é do que vai ser a força vezes o deslocamento aplicado. Então, por exemplo, nessa imagem, a menina está empurrando uma cadeira. Para isso acontecer, ela precisa realizar uma força para a cadeira começar a ter um certo deslocamento. E esse cosseno θ vai depender desse ângulo dessa aplicação dessa força. Por exemplo, nessa imagem aqui da caixa, se eu estou aplicando uma força um pouco na vertical e um pouco na horizontal, vai ter um certo ângulo, vai ter um certo cosseno, que isso vai influenciar diretamente no trabalho que a gente vai estar realizando. Lembrando, desculpa, a imagem saiu um pouco cortada, mas o trabalho, a unidade de medida vai ser em joule, é um J, tudo bem? Então, olha só, os tipos de trabalho. Nós vamos ter por exemplo, nós vamos ter o trabalho motor. Nós vamos ter dois tipos. Um deles é o trabalho motor, que é a força aplicada que favorece o deslocamento. Por exemplo, a menina empurrando essa cadeira. A força que ela está aplicando na cadeira está em sentido ao deslocamento. Então a gente diz que isso aqui é um trabalho motor. Outro exemplo é quando a gente vê na rua, por exemplo, um carro enguiçado e tem pessoas atrás empurrando esse carro. Quando elas empurram o carro está indo o deslocamento do carro está a favor, a mesma direção dessa força aplicada. Então a gente diz que vai ser um trabalho motor. Um exemplo é quando o θ é maior do que 0 e menor do que 90 graus. Então o cosseno vai ser maior do que 1, então o trabalho vai ser maior do que 0. Tudo bem? Aqui é uma demonstração desse objeto sendo empurrado a favor do deslocamento. O exemplo que eu dei de um grupo de amigos, por exemplo, empurrando um carro. Eles estão empurrando a favor desse deslocamento dele. Bom, e o outro trabalho que vai ter vai ser o trabalho resistente, né? Que é aquela força que está resistindo àquele movimento. Por exemplo, a gente passeando com um cachorro. Tudo bem que nesse caso o trabalho resistente não adiantou basicamente de nada. Mas a força resistente é quando a gente puxa alguma coisa, segura contrária àquele movimento. Entendeu? Vamos imaginar uma outra situação de uma senhora caminhando, ou qualquer outra pessoa caminhando com um cachorro. O cachorro quer correr, só que ela está realizando uma força de tração na corda, não deixando o cachorro correr mais, não se deslocar mais, vamos pensar assim. E aqui é dado por o θ menor do que 90 e maior que 90 e menor que 180. Cosseno menor do que 0, trabalho menor do que 0. Então a gente vai dizer que o trabalho nesse caso será negativo. Por quê? Porque ele está contra aquele movimento, diferente do trabalho motor, que ele será positivo, aqui, ó, maior do que 0, beleza? Então, vamos pensar agora aqui num jogo de futebol, um exemplo mais prático que tem no nosso dia a dia. O exemplo de uma cobrança de pênalti. Uma cobrança de pênalti, quem realiza a força motor e será que existe uma força resistente? Vamos pensar com calma aqui, olha só. Quando o jogador, o Gabigol, por exemplo, do Flamengo, ele vai realizar uma cobrança de pênalti, quando ele chuta a bola,
ele realiza uma força na bola e ela vai tender aquele deslocamento. Por isso que se ele inclina um pouco para o lado e chuta num lado da bola, se ele atinge uma região da bola, a bola tende a uma direção. Então a gente vai dizer que um chute a pênalti, de pênalti, ou um chute num toque, por exemplo, para passar para outro, é um trabalho motor. Por quê? Porque ele está realizando uma força a favor daquele movimento, entendeu? A favor daquele deslocamento. Então a gente diz que numa cobrança de pênalti, vou dizer assim, o atacante, o cobrador, ele está realizando um trabalho motor. E Pedro, existe força resistente nesse caso? Sim, existe. Qual é o trabalho do goleiro? O trabalho do goleiro é não deixar que a bola entre no gol. E como ele realiza isso? Espalmando a bola, agarrando a bola. Então, o goleiro realizará uma força resistente. É aquela força que vai impedir, vai contra aquele movimento. E isso vai ser totalmente a favor de acontecer o trabalho resistente. Pedro, você conseguiria ver um outro exemplo de uma força resistente nessa cena? Claro, a grama. Se a grama estiver muito alta, ela vai atritar essa bola conforme a bola vai rolando. Esse atrito, a gente pode dizer que é um trabalho resistente, é uma força contrária àquele movimento. Outro exemplo, a rede. A rede ali do gol, ela está ali justamente para a bola não ir muito distante. E o que acontece? Quando a bola entra no gol e bate na rede, a rede faz uma força resistente contra esse deslocamento da bola. Então a gente diz que também tem uma força resistente na rede do gol. Beleza? Então vamos lá. E quando eu digo trabalho de forças particulares? Mais adiante, eu não sei se vocês já viram essas expressões, se elas parecem com outras que vocês já tenham visto, mas isso a gente vai ver também mais adiante, no módulo 10. Beleza? Então olha só. Trabalho de forças particulares. Eu não sei se todo mundo aqui já viu, mas a gente conhece uma força chamada de P é igual a mg, que a gente chama de força-peso. A força-peso, ela tem a massa multiplicada pela gravidade. A gente diz que é uma força gravitacional, é onde a Terra atrai a gente para o centro dela. Um exemplo, se a gente pegar um celular e soltar, ele vai tender a cair, ele vai tender a seguir para o centro da Terra. E qual é a questão aqui? É o seguinte, quando o Homem de Ferro, por exemplo, num dos episódios, ele vai até o espaço, sendo que ele começa a cair, é realizado o quê? Uma força-peso, ele está sendo atraído para o centro da Terra. Mas agora vamos entender. E o trabalho dessas forças particulares? Olha só. Força-peso é um deslocamento de uma altura causado pela força gravitacional, exerce trabalho sobre o corpo. Só relembrando aqui, nesse caso, nessa situação, o Homem de Ferro caindo, ele está realizando o quê? Uma força resistente ou uma força motor? É isso que a gente vai entender agora. Olha só, a expressão é força vezes o espaço percorrido sobre o cosseno. Nesse caso aqui, o cosseno a gente vai dizer que ele vai valer 1, nessa situação aqui. Então o que vai acontecer? Isso tudo aqui vai valer 1. O que vai acontecer? O meu trabalho vai ser a minha força vezes o meu deslocamento. Quem é minha força nesse caso atuante? Lembra, o Homem de Ferro, a única força atuante vai ser a força-peso. Desculpa a imagem, cortou aqui a setinha que eu fiz do Homem de Ferro, mas se ele só tem a força-peso, então força-peso vai ser o P, mg. Então, no lugar de F, eu vou aplicar o P. E quem vale o P? mg. Então a expressão vai ficar mg vezes o espaço percorrido. E nesse caso, quem vai ser o espaço percorrido? Vai ser a altura, não vai? A altura que ele está caindo. Então a gente diz que o trabalho de forças particulares, nesse caso, envolvendo o peso, a gente vai dizer que a força, que é P, que é a mesma coisa que mg, então vai ser que o trabalho é igual a mg
vezes quem é o meu deslocamento? É a minha altura. Então a expressão vai ficar trabalho, vai ser mgh, que isso mais adiante vocês vão ver que é exatamente a expressão da energia gravitacional. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Então, vou falar um pouco sobre a força-peso. Se a gente pensar, eu pego uma pedra e eu jogo ela para o alto. Um corpo subindo. Esse corpo vai ser a minha pedra. O trabalho resistente... Acontece o quê? É o trabalho resistente, pois a força é contrária ao deslocamento. Faz sentido, porque pensa, se a força gravitacional ela puxa a gente para o centro da Terra, quando eu atiro uma pedra contrário, ela está subindo, ela está indo contra essa força gravitacional. Então esse sinal será negativo, ou seja, é um trabalho resistente. Ele está indo contra a tendência do corpo é ele ir para baixo, é ele cair. Se ele está indo contra, ele está resistindo a esse movimento. Então, por isso que será negativo. mgh, negativo. Para a situação do corpo subindo. E do corpo descendo? Pensa, a força gravitacional é uma força que está puxando para baixo. E isso para baixo está a favor, porque ele já vai para baixo de qualquer maneira, com a força gravitacional. Então, vai ser uma força aplicada no sentido do deslocamento, no sentido dessa altura. Então, quando essa pedra cair, vai realizar um trabalho mgh que será positivo. Por quê? Porque está a favor do movimento. Tudo bem? Tanto que se eu jogar uma pedra para cima, ela vai perdendo velocidade até o momento que ela para e ela volta a cair, justamente por causa disso. Então vamos aqui de um exemplo. O trabalho da força-peso não depende da trajetória do corpo, apenas da sua altura. É verdade, porque lembra, o trabalho da força-peso, trabalho é força vezes o deslocamento. Se a força-peso que está atuando é mg, o h só pode ser a altura. Ele não está relacionando com as distâncias de modo, vou dizer assim, horizontais. Então, eu posso afirmar que o trabalho-peso nas três situações será igual. Toma cuidado que esse tipo de questão costuma cair bastante nos vestibulares, principalmente no Enem. Então, por mais que eu tenha três situações distantes, pensando horizontalmente, pensando aqui no eixo X, porém, horizontalmente, o nosso eixo Y, elas partem tudo da mesma altura. Então, o trabalho da força-peso será igual nas três situações, porque elas possuem a mesma altura. Beleza? E a força normal? A força normal é perpendicular à trajetória, portanto, θ igual a 90. Se o θ é igual a 90, o nosso cosseno de 90 será zero. Então, o trabalho da força normal vale zero. Pedro, não entendi. Vocês lembram daquela fórmula que a gente viu? Olha aqui, olha. No início, força vezes o deslocamento vezes o nosso cosseno. Porém, se nesse caso o nosso cosseno for zero, ele multiplica e anula todos esses casos. Então, o trabalho será zero. Então, é justamente por isso que ele está dizendo que o trabalho normal será zero. Tudo bem? A força normal, ela sempre aponta para cima numa superfície. Pedro, se ela estiver aqui embaixo, ela vai apontar para cá, para cima. Se ela estiver inclinada, ela vai apontar inclinada, para cima. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, agora vamos pensar a situação. A gente, não nesse momento de pandemia, certo? No modo normal, na nossa vida normal, a gente vai no mercado e se a gente pegar um ônibus, desculpa, se a gente pega um ônibus cheio de compras pesadas e não, a gente não encontra nenhum assento nesse ônibus e a gente é obrigado a ficar em pé. O ônibus está tão cheio que a gente não consegue nem colocar as compras no chão. Eu pergunto para vocês, dá trabalho? É uma pergunta bem complicada. Por quê? O que dá trabalho? O trabalho,
na nossa vida real, no nosso cotidiano, a gente não pode confundir com o trabalho proposto na física. Porque trabalho a gente viu que é força vezes o deslocamento. O trabalho que a gente está pensando aqui das compras, dá trabalho ficar segurando compras pesadas no ônibus? Bom, se a gente pensar biologicamente, a gente segurando aquele peso, os nossos músculos, eles vão estar tão intensos que eles vão começar a desgastar. Isso vai provocar um certo cansaço na gente por estar segurando aquele peso. Agora vamos pensar na física. Trabalho é força vezes o deslocamento. Se eu estou segurando aquilo, eu estou aplicando uma força? Sim, sim. Tem uma força-peso atuante das compras. E a gente está fazendo uma força de tração que é contrária ao peso. Então a gente está realizando sim uma força. Mas há um deslocamento? Não, não há deslocamento. Por quê? Porque eu falei, a gente está parado no ônibus. Se não tem deslocamento, não tem força, não tem trabalho. Tudo bem? Então a gente diz que o trabalho nessa situação será zero. E força elástica. A força elástica é uma força variável, depende da distância e do deslocamento da mola. Então aqui a gente tem a mola no seu estado de equilíbrio. Se a gente empurrar essa mola, vai existir uma força elástica contrária ao meu movimento. Se a gente esticar essa mola, vai existir uma força contrária querendo voltar para o seu estado de equilíbrio. Então, a gente diz que essa força, a força elástica, vai atuar o quê? O trabalho da força elástica. E se a gente pensar isso, que o trabalho da força elástica será dado por kx² sobre 2. Quando a gente estuda força elástica, a gente diz que vai ser meio de K vezes X. Porém, lembra, o que é trabalho? Trabalho é força vezes o deslocamento. Quem é minha força? Meio de Kx sobre 2. Vezes o meu deslocamento, quanto a mola se distanciou do seu estado de equilíbrio. Então, meio de kx² vezes x, que é o nosso deslocamento, vai ser dado que trabalho vai ser kx² sobre 2. Tudo bem? Isso aqui partiu da expressão inicial. Trabalho é o quê? Força vezes distância. Nossa força é o quê? Meio de kx vezes o nosso deslocamento, que é x. Então, ficou dessa maneira aqui. Quando tivermos uma situação de gráficos, a área será exatamente o nosso trabalho dessa força elástica. Tudo bem? Então aqui, se a gente observar, nós temos um triângulo retângulo e a nossa área, se a gente calcular, a gente descobre o nosso trabalho. Beleza? Bom, eu peguei aqui, eu utilizo um software do... Bom, eu peguei aqui um software chamado FET, que ajuda a gente a entender essas situações. Então, por exemplo, aqui tem a força aplicada, tem a força elástica. Eu vou tirar a força aplicada porque vocês vão ver pelo mouse a direção dela. Vou deixar acionada apenas a força elástica. A deformação, eu também posso botar. Então, vamos pensar aqui. A nossa deformação, esse aqui é o nosso estado de equilíbrio. É onde a mola não puxa nem exerce uma força contrária. Porém, a partir do momento que eu puxo, eu estou realizando uma força para a direita, a força elástica, que é essa setinha azul, ela faz uma força contrária. Por outro lado, se eu contraio essa mola, ela vai querer fazer uma força oposta. Então agora a força elástica vai estar para a direita. E o que é essa setinha verde? É o quanto ela está se deformando, lembra? O estado de equilíbrio dela era bem aqui. Olha o quanto eu deformei ela, entendeu? E essa deformação é o que a gente estava chamando de X no slide anterior. Outra coisa, Pedro, eu observei que tinha uma espécie de um K. O que era isso? O K ele vai ser a nossa constante elástica.
Essa constante elástica está associada grosseiramente como a mola é forte ou fraca. Por exemplo, a minha constante elástica, se eu começo a aumentar ela, repara, ela vai ficando bem mais gordinha, bem mais forte. Lembra até uma mola de um carro. Conforme eu vou afastando, a mola vai ficando bem fininha. Então, se vocês repararem, se eu faço uma força esticando essa mola, conforme eu vou aumentando a minha constante elástica, a mola vai ficando forte e essa força para esticar ela vai ter que ser maior, porque se a força for a mesma, conforme eu aumento a constante elástica, esse distanciamento começa a diminuir. Então vai ser assim que a força elástica ela vai trabalhar, beleza? Então vamos voltar agora para o meu slide e vamos falar sobre potência. Quando a gente escuta potência, a gente vê muito em carro, por exemplo, carro muito potente. A gente escuta moto, uma das motos mais rápidas que temos aqui no mundo. E também outros aparelhos de maior potência, seja na cozinha, seja a limpeza da casa, seja no ar-condicionado, nós vamos sempre estar falando em potência. E o que é a potência? A potência representa essa transferência de energia no corpo. Então ela vai ser dada pela energia sobre um determinado tempo. Por exemplo, um carro, o que faz ele ser potente? Ele atinge uma velocidade num tempo muito curto. Por exemplo, um Camaro. Um Camaro atinge 100 km por hora em 3 segundos. Será que um Fusca, ou um Uno, ou qualquer outro tipo de carro que seja 1.0, quanto tempo ele vai levar para atingir 100 km por hora? Então, o que faz um ser potente e o outro não, está relacionado a essa variação da energia, dessa velocidade que é atingida no espaço de tempo curto. Lembrando, quanto maior for o meu tempo, menor será a minha energia. E se menor será minha energia, menor será a minha potência. Então, se eu tiver um tempo muito curtinho, eu vou ter uma potência alta. Então, por isso que um carro potente, quando ele atinge 100 km por hora em 3 segundos é muito menor do que 10, por exemplo. Isso faz, por ele ter um tempo menor, ser mais potente do que um outro carro. Vamos prestar atenção na unidade medida. Por quê? Energia sobre o tempo. Energia, a gente viu que a unidade medida vai ser joule. E o tempo é sempre em segundos, segundo SI. Então, joules por segundo a gente chama de watt. E o watt vai ser o W. Beleza? Então, pensando na potência instantânea, olha só. A maioria dos aparelhos não funcionam como uma potência constante. A taxa com que a energia varia depende da situação a qual o aparelho está submetido. Então, o primeiro exemplo. Um carro fornece mais potência quanto mais o motorista pisar no acelerador. Então, quanto mais ele vai gastando combustível, mais vai tendo potência. Já o ar-condicionado, ele liga e desliga automaticamente para manter a temperatura do ambiente constante. Assim, precisamos de uma nova equação para produzir a potência instantânea que está sendo fornecida. Então, para melhor calcular essa potência que está envolvida, a gente diz que potência vai ser o watt pelo tempo, energia pelo tempo. E esse watt é o quê? Perdão. Potência vai ser energia sobre o tempo. Porém, energia, lembra que eu estava relacionando a energia com o trabalho, que eu falei assim, o trabalho, por exemplo, o trabalho da força-peso, mgh, sendo que mgh é a energia potencial. Então, o trabalho e a energia, eles se assemelham. Então, potência vai ser trabalho sobre o tempo. O trabalho ele é representado por esse W também. Cuidado para não se confundir. E o trabalho é o quê? Força vezes a distância sobre o tempo. Estão vendo aqui? Sobre o tempo.
Então vai ser o seguinte, potência vai ser F que multiplica. Vocês estão vendo essa região aqui? ΔS sobre ΔT? Deixa eu tirar essa barrinha aqui. ΔS sobre ΔT. Esquece o F. Põe o dedo em cima desse F. Exclui ele agora. ΔS sobre ΔT, lembra o que para vocês? Lembra a velocidade média. Lembra que a gente viu? Velocidade média vai ser o espaço percorrido pelo um tempo determinado. ΔS sobre ΔV. Então, ΔS sobre ΔV vale V. Então, olha agora. O trabalho dividido pelo tempo vai ser o quê? A força vezes a distância, que corresponde ao trabalho, dividido pelo tempo. Só que o ΔS sobre ΔT, que é o tempo, equivale à velocidade. Então, a expressão vai ficar que a potência vai ser igual a força vezes a velocidade. Então, a potência está associado à força que aquele aparelho, aquele motor emite com relação à sua velocidade. E vamos falar um pouco sobre o rendimento. O rendimento está associado a uma relação de energia útil do sistema e a energia dissipada. Por exemplo, um motor, um carregador de celular. Pensa numa furadeira. A furadeira ela tem uma certa potência. E quando a gente começa a furar a parede, a gente percebe que ela esquenta. Então a gente sempre vai ter relacionado uma energia útil, que foi aquela útil para realizar aquele trabalho, aquela função, e só que dessa potência total que ele tem, uma parte é dissipada. Uma parte é dissipada em forma de calor. Então a gente diz que vai ser 1 menos a potência dissipada dividido pela potência total. Tudo bem? Por que 1 menos isso aqui? Porque pensa, quando a gente pensa numa energia total, a gente está pensando em 100% daquela energia. Só que conforme a gente vai utilizando, nenhuma máquina ela realiza um procedimento 100%. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, nas máquinas térmicas, quando a gente ferve algo, isso realiza trabalho. Só que pelo fato dela esquentar, parte dela é dissipada. Por exemplo, outro exemplo é as lâmpadas incandescentes. Antigamente tinha uma lâmpada incandescente, hoje em dia é mais difícil de se encontrar, que ela fornecia energia elétrica, fornecia luz. Só que o problema é que ela esquentava muito. Parte dessa energia era dissipada em energia térmica, em calor. Então essa lâmpada esquentava muito. Qual o problema? Consumia mais energia do que uma lâmpada de LED, por exemplo, que esquenta muito menos do que uma lâmpada incandescente. Então, nesse caso aqui, é 1 de 100% menos essa potência perdida, dissipada, dividido pela sua potência total, tá bom? E falando de rendimento, aí ele diz que a potência total vai ser o quê? A potência útil, que foi aquela potência necessária para realizar aquela atividade, mais a nossa potência dissipada, que geralmente é a potência perdida, a potência em calor, o caso da lâmpada que eu dei, por exemplo. Então, ele relaciona aqui com a máquina, né, que a potência total é o que a máquina realiza. E o que a máquina realiza é uma potência útil, é o trabalho que ela teve que realizar. Só que uma parte é perdida, é uma potência dissipada, uma parte é perdida em forma de calor, por exemplo. Tá bom? Então, essa plaquinha aqui que eu coloquei, geralmente a gente vê em ar-condicionado, a gente vê em geladeira, a gente vê em fogão, e está relacionada com rendimento, o custo-benefício, o quanto aquele aparelho, aquele eletrodoméstico, ele rende em relação à potência. Então vamos supor, a lâmpada incandescente, se eu não me engano, ela está entre o D e o E, ou seja, o rendimento dela não é muito bom, porque ela consome muita energia, produz uma coisa útil, porém muita coisa é perdida em forma de calor, então isso gera um custo muito alto. Já a lâmpada de LED, eu tenho quase certeza que ela está aqui, ó, na categoria A. Se não tiver na A, está na B, mas eu tenho quase certeza que ela está na categoria A. Isso está relacionado ao quê?
A quanto isso vai ser? Beneficamente. O custo-benefício vai ser positivo. Por quê? Ela vai realizar uma ação, ela vai iluminar, ela vai centrifugar, ela vai gelar aquilo e custo-benefício, ela não vai ter tanta dissipação. Então ela vai ter uma boa nota desse certificado aqui. Beleza? Bom, gente, então é por aqui que a gente encerra o nosso capítulo 9 e agora a gente vai dar continuidade ao capítulo 10. Vale lembrar que a gente vai ter nossas aulas de dúvida e realização dos exercícios. Beleza? Forte abraço aí a todos.